Alguns alunos universitários de diversos cursos me fizeram contato comigo em alguns locais de aula onde eu desenvolvo trabalho com capoeira e me convidaram para desenvolver um trabalho aqui no DCE. Então os alunos se reuniram, procuraram a direção do DCE, eu acho que na pessoa do Fábio, e me apresentaram a ele e eu lancei a proposta de desenvolver o trabalho com a proposta de ser uma atividade esportiva cultural. E ele foi bastante gentil, cedeu a chave para a gente, né? Apresentou o espaço, a gente discutiu os horários e eu assumi esses horários. Mas a partir daí o DCE não interferiu mais em nada e as aulas foram ocorrendo com naturalidade, mas sem uma direção do DCE. Acho o espaço magnífico para essa proposta de desenvolver atividades culturais, aulas de dança, aula de capoeira, dança afro, teatro, música inclusive. O espaço é específico para isso, acredito, né? Agora falta uma coordenação que possa dirigir essas atividades e organizar. Com a minha presença aqui, eu identifico um certo descaso com esse espaço que é tão precioso. Por exemplo, falta bebedouros, os banheiros precisam ser melhorados para poder receber o alunado, coisa e tal, que pagam para fazer a carteira distante, ou seja, o DCE recebe fundos, né, para poder fazer a manutenção disso aqui, iluminação e coisa e tal. Então eu acho que falta uma coordenação, assumir e preencher os horários com diversas atividades, de tal forma que ofereça isso ao alunado. Olha, na época que eu era estudante, isso era bastante claro pra gente, né? Porque eu participei do movimento estudantil entre 1979, movimento estudantil universitário, entre 1979 e 1982, quando eu terminei o curso. E pra gente era muito claro que as entidades estudantis, e eu acredito que ainda seja assim hoje, eram entidades representativas, mas não num plano assistencialista, né? As entidades estudantis eram entidades políticas, eram espaços em que as demandas políticas, a política tomada no sentido lato, mas também no sentido estrito, dos estudantes fossem encaminhadas, fossem manifestadas, né? Então não se tratava de uma entidade que encaminhasse lutas específicas do ponto de vista de assistência médica odontológica, de ter esse tipo, organizar campeonato de futebol, né? Como foi durante o período da ditadura. Nesse momento, em 79, a ideia era que as entidades encaminhassem as lutas pela democratização, e a democratização era algo que se colocava para toda a sociedade, inclusive a democratização das instâncias universitárias, a democratização da vida universitária. Então, defender a participação e a legitimidade da participação dos estudantes nas decisões, né, da vida universitária. Essa é a forma como a gente via e como eu vejo o DCE ainda hoje, né? Não só o DCE, mas os centros acadêmicos todos. Então, me parece que é por aí. Com que lutas específicas o DCE estava debatendo naquela época com a comunidade universitária? Veja, a gente, como eu disse, era um momento bastante especial, que era o momento da luta pela redemocratização, né? A ditadura estava nos seus estertores, mas estava nos seus estertores porque a pressão social era bastante grande. A pressão social dos estudantes também, quer dizer, em 79 a gente tem a reconstrução da UNE, né? E tem a reconstrução das entidades estudantis autônomas. Então eu me lembro muito bem que isso começou aqui no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, com a reconstrução dos primeiros centros acadêmicos. A gente teve o Centro Acadêmico de História, se não me engano foi o primeiro, né? O Centro Acadêmico de Psicologia, de Serviço Social. A gente montou em 79 as comissões pró-centros acadêmicos, que ainda eram comissões que estavam discutindo com os alunos o que seria o centro acadêmico, porque se tratava de todo um processo para se restaurar essa vivência política que nos anos de chumbo a maioria dos estudantes não havia tido, mesmo no movimento estudantil secundarista. Então entrar na universidade era descortinar um universo, e entrar no movimento estudantil era um universo ainda muito mais complicado, né? Então a gente fez um longo processo de discussão sobre a importância das entidades estudantis livres, autônomas, democráticas.
Esse foi o grande desafio. Em 81 eu fiz parte da direção do DCE, na gestão alternativa, né? Fui diretora de ensino e pesquisa. E a grande demanda da gente naqueles anos, né, nesse período de 79, 81, era reconstruir as entidades. Era fazer com que todos os centros acadêmicos, todos os cursos da Universidade Federal da Paraíba, nos seus vários campi, tivessem sua representação estudantil. Era reconstruir toda a malha organizativa do movimento estudantil, que não era só os centros acadêmicos, mas os COEBs, né, os conselhos das entidades de base. Era tentar fazer com que a participação dos estudantes fosse efetiva, né, que o estudante se sentisse realmente contemplado pelas entidades. Então esse era o grande projeto e era a grande demanda que eu imagino que eu acho que a gente tinha naquele momento. Fora isso, era também organizar a participação dos estudantes nas instâncias deliberativas da própria instituição, ou seja, o Conselho Universitário, o CONCEP. Para vocês terem ideia, a gente não tinha naquele período representação estudantil nem na Câmara Departamental. Então, aqui no CCHLA, eu lembro que História foi o primeiro curso que passou a ter representação estudantil no departamento, que a gente tem até hoje, né? 1/5 do número de vagas do departamento tem representação estudantil. A gente não tinha representação estudantil nos colegiados de curso, né? Porque a legislação proibia. Então, na verdade, a gente foi conquistando espaços no interior da vida universitária Federal da Paraíba, apesar da legislação ser contrária. Né? Apesar de haver a proibição, a gente foi conquistando esses espaços. E isso aconteceu em toda a universidade. Aconteceu no CT, aconteceu no CCAN, no CCS, em Areia, em Campina Grande. Então essa era a grande luta, né? Essa era a grande demanda. Paralelamente a isso, houve, né, também uma mobilização bastante grande em torno das questões de demandas clássicas, digamos assim. Por exemplo, restaurante universitário era um grande problema, continua sendo, né, que parece. Então o restaurante universitário era um grande problema. Moradia universitária também era um grande problema. E havia as questões gerais da política, né, desde movimento de solidariedade ao movimento trabalhador internacional, né, até apoio às greves dos metalúrgicos no ABC, né, a organização dos sindicatos como um todo. O DCL estava presente em toda a luta pela terra na Paraíba. São os anos dos conflitos agrários de Camusim, né, por exemplo, de Alagamar. Então havia uma mobilização permanente da sociedade. Essa mobilização, é claro, contemplava os estudantes, né? Os estudantes eram, de certa forma, vanguarda nesse processo. Então essas eram as grandes demandas, assim, que eu me lembro agora, que a gente discutia muito e que a gente encaminhava.